paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, bem-vindos a mais um dia de jornada da leitura da Bíblia em um ano. Tão bom termos os irmãos trilhando esta jornada abençoada. Nós hoje estaremos iniciando mais um livro da Bíblia, Lamentações de Jeremias, que se compõe de 5 capítulos. Vamos estar estudando e avançando na leitura da palavra do Senhor. Nossa agenda hoje se compõe de 3 capítulos, apesar deste livro ser bem pequeno, apenas 5 capítulos, mas vamos estar dando conta dele em 2 dias. Nós gostaríamos de estar dando uma introdução sobre ele, dizendo que se trata de um livro que é uma coleção de 5 poemas, dividido exatamente nos 5 capítulos, onde se chora a destruição de Jerusalém. Jeremias foi o profeta usado por Deus para trazer a sua palavra, sua mensagem de castigo à nação, sobre a influência do pecado, como a nação foi destruída moralmente por causa do pecado e por causa de não ter se reconciliado com o Senhor, se arrependido. E aqui nós vemos o lamento de Deus, o castigo de Deus como a sua ira, o seu juízo, porque o Senhor tão longânimo, usando os profetas Isaías, Jeremias a apregoar que o Senhor iria destruir, apregoar que o Senhor traria o seu juízo sobre o seu povo, mas eles endureceram os corações, ficaram orgulhosos e obstinados e não mais queriam servir ao Senhor. Ao contrário, até o serviam, mas divididos, faziam os seus rituais, as suas celebrações, mas não deixava de adorar aos deuses das outras nações, inclusive sacrificando seus próprios filhos inocentes, coisas terríveis e abomináveis ao Senhor. Então, aqui nós estamos no momento em que Jeremias lamenta, porque ele vive a situação da destruição de Jerusalém. Deus permitiu que ele fosse o profeta que falasse sobre a destruição, sobre o juízo de Deus à nação de Israel, de Judá e de Jerusalém, o reino do sul, e também visse o que foi feito à cidade de Jerusalém, o que foi feito ao reino de Judá. Então ele lamenta esta dor, como se o próprio Deus estivesse lamentando ali aquela situação, aquela desolação do seu povo. Vamos então, irmãos, à nossa leitura de hoje, e Deus também mostra como Ele é um Deus misericordioso e como Ele é um Deus que ainda vai prover renovo e esperança para Jerusalém, para Israel. Vamos então à nossa leitura, capítulos 1, 2 e 3 da nossa parte de hoje. Que Deus fale aos nossos corações nesta manhã, neste dia abençoado, ou na hora do seu dia em que você estará fazendo o seu devocional com o Senhor, sempre orando, pedindo discernimento e direção do Senhor para compreendermos a tua palavra. Se for possível, irmãos, consigam Bíblias com outras versões. Nós utilizamos uma versão de boa compreensão, que é a linguagem de hoje, a tradução na linguagem de hoje. Mas para fim de estudos, podemos consultar outras Bíblias. Temos a Bíblia Pentecostal, a Bíblia Thompson. Então vamos buscar nos edificar, nos fortalecer em conhecimento da palavra de Deus e nos aprofundar. Quem sabe você é um futuro seminarista da palavra de Deus? Amém? Um grande estudioso. Quem dera se eu também pudesse ser agora, mas eu sei que o Senhor vai nos permitir. Então, iniciemos lendo, iniciemos ouvindo o Espírito Santo, para que possamos nos aprofundar mais e conhecer mais. Quanto mais buscamos do nosso Senhor, mais Ele se revela a nós. Amém?
capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente. Ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora parece uma viúva, a rainha entre as nações. Hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles a traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião são tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente e não há gente para se reunir nas suas praças. Os seus inimigos a dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que são fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está na rua e todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto, envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando, Jerusalém diz: olhem para mim, será que existe uma dor igual à minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queimou dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou meu povo santo como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me faz chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar.
De todos os lados o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes, porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Capítulo 2. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o reino de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós como um fogo que destrói tudo ao seu redor. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo. Ele destruiu Israel, derrotou as suas fortalezas e arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza e choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta e destruiu o lugar onde o adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis e os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as suas paredes. Ali eles deram os seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém. Ele fez o plano de destruição e sem descanso levou até o fim. Muralhas e paredes racharam e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões da cidade estão enterrados no entulho e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio, em sinal de tristeza. Puseram terra na cabeça e vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas, com a cabeça encostada no chão.
Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo e porque vejo crianças e bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões dos seus profetas foram falsas e enganosas. Se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para você. O que esses profetas fizeram foi enganá-la com mentiras. Os que vão passando zombam de você. Eles sacodem a cabeça, dão risadas e perguntam: é esta cidade que era chamada de beleza perfeita? É esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os seus inimigos falam contra você e zombam. Com ódio eles dizem: Nós destruímos Jerusalém. Chegou o dia que estávamos esperando. Nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez o que havia planejado. Ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. Que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor. Que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chore sem parar. Levante-se várias vezes de noite para clamar pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos, que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa: alguma vez tratastes alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todos os lados os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. Capítulo 3. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar.
Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre isso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixarmos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoastes. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço
e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os pelo que têm feito, amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Amém, meus irmãos. Aqui então finalizamos o nosso propósito de leitura dos nossos 3 primeiros capítulos do livro de Lamentações de Jeremias. Agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estarmos lendo a palavra do Senhor. Temos este privilégio de estar juntos, manuseando a Bíblia Sagrada, ouvindo e lendo a palavra do Senhor. E vemos aqui com grande sofrimento está personificado em Jerusalém como uma mulher viúva que sofre a tragédia da perda das suas riquezas, dos seus bens. Aqui nós vemos como o povo estava se sentindo desolado, como o povo, e assim o profeta Jeremias estava lamentando a situação que que o reino de Judá se colocou, também povo de Israel, uma parte do povo de Israel, estava vivendo, estava em dissoluções, estava revoltada contra Deus, e o Senhor tardio em irar-se, mas até que chegou o seu dia. E aqui nesse lamento declara que o Senhor se colocou contra, como se fosse um inimigo, porque mostra aqui que o nosso Deus, apesar de longânimo, apesar de estar anunciando a sua palavra, a sua mensagem de arrependimento ao seu povo para que se volte para ele, apesar desta longanimidade, desta paciência do Senhor, chegou o dia da ira do Senhor. E o Senhor agora trata com justiça os feitos do povo de Judá e do povo de Jerusalém, porque não quiseram obedecer ao Senhor, porque se revoltaram os seus mandamentos e não ouviram a voz dos profetas que o Senhor enviava, os profetas verdadeiros, os profetas que faziam acusações aos seus pecados e às suas práticas, mas aqueles que diziam que estavam tudo bem, esses sim os enganaram, porque o nosso Deus é um Deus santo e é um Deus justo, e a nação agora estava recebendo o resultado das suas ações pecaminosas, a ira do nosso Deus, não uma raiva, mas uma ira, porque o nosso Deus é justo e Ele é santo e Ele não tolera o pecado, porque o pecado é exatamente o que nos afasta do Senhor. Mas ao avançar dos capítulos, nós vemos que ao início da declaração de reconhecimento dessa situação por origem dos seus pecados,
por origem do seu abandono e rebelião contra o Senhor. E se lembra, e aqui o profeta se lembra que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não rejeita ninguém para sempre. E a partir do momento em que há o reconhecimento dos seus erros, o reconhecimento das suas falhas, que pecamos contra o Senhor, há então com a esperança, começa o processo do renovo, começa o processo de reconhecer a condição diante de Deus para que o Senhor nos santifique, nos purifique de todo pecado. E quando clamarmos, como foi clamado aqui no versículo 55 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, do fundo do poço gritei pedindo ajuda ao Senhor. No 57 diz, no dia que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Aleluia! É só você clamar ao Senhor. O segredo é clame ao Senhor. Clame a ajuda do Senhor. Passamos por situações de lamento, situações em que estamos vivendo um total desespero. Quem sabe essa é a situação que você esteja vivendo, assim como a desolada e destruída nação de Jerusalém, de Judá, de Israel. Ali eles estavam completamente destruídos e desolados, mas no dia que te chamei, o Senhor ouviu e disse, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor está contigo e Ele vem para salvar e socorrer aqueles que chamam por Ele. Por quem você está chamando? Talvez você esteja chamando por uma pessoa que hoje está ocupada, hoje não pode te atender, mas chame por Jesus. Chame por Jesus porque Ele sabe o que fazer ao seu favor. Ele tem a solução para a sua vida e Ele é o Senhor e Salvador de todos nós, assim como Ele salva e restaura todo o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nós somos gratos ao Senhor por esses momentos com a palavra de Deus. E agradecemos também ao nosso Deus porque chegamos ao último dia do mês de agosto e vamos estar logo mais fazendo um vídeo comemorativo do nosso 8º mêsversário, 8 meses juntos nessa jornada. Glória a Deus por isso. Chegamos ao 8º mês juntinhos todos os dias aqui no nosso canal. Então isso é motivo de glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E estaremos sorteando então a Bíblia comemorativa deste mês. Você não pode perder. Deixa aqui o seu comentário que a irmã Daniela vai estar registrando o seu nome e logo mais ao entardecer nós estaremos trazendo o vídeo do nosso sorteio. Deus abençoe você que está conosco sempre. Deixe os seus comentários, curta para que mais pessoas sejam atingidas e alcançadas pela palavra do Deus vivo. Aleluia, essa palavra viva e eficaz. Esta palavra digna de toda aceitação, fiel e verdadeira, a palavra do Deus vivo, o Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até logo mais, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.